Glória a Deus. Está forte essa manhã, não está? Está poderosa. Coisas novas estão acontecendo aí. Bom dia. Paz seja convosco. Vamos ficar de pé? Felizmente eu vou usar uma outra versão, tá, meu querido? Você abriu o caminho para mim. Mas vou usar uma outra versão. Por gentileza, coloca aqui no telão o texto que nós vamos memorizar um pouquinho mais. Foi ali? Foi. Você estava no culto ontem, mano? Ah, então é isso. O Espírito nos direciona. O Espírito trazendo essa comunhão, confirmando no meu coração, é por aqui mesmo. Não tenha dúvida. O que Deus preparou, preparou. E o que Deus prometeu, Ele fará. Podemos ler ali? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que qual seja a boa, agradável, perfeita. Levante as suas duas mãos agora. Libera a sua adoração ao Cordeiro Santo. Peça que o Espírito Santo continue abrindo a nossa visão, ampliando a nossa visão e fazendo aquilo que só Ele sabe fazer, fazendo aquilo que Ele decidiu a ser feito nesta manhã. Querido e amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor nos consola, nos conforta, nos anima e nos renova para uma nova caminhada. Que nesta manhã, pelo Espírito do Deus Altíssimo, sejamos renovados verdadeiramente. E o Espírito do Todo-Poderoso venha acrescentar algo poderoso no nosso coração. Que assim seja. Digam glória a Deus. Ei, reflitam comigo nesta manhã. Use a sua criatividade de refletir, de sonhar. Vou pregar sobre o tema Os Inconformados. Você pode repetir comigo? Os Inconformados. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Sente-se por gentileza. Mesmo sentado, quero lhes fazer uma pergunta. Onde estão os inconformados nesta manhã? Levante a mão bem alto se você é um inconformado. Você que não levantou a mão, eu quero crer de todo o coração que no final desta meditação você levantará a sua mão. Porque o Espírito de Deus vai falar conosco. Alguns dias atrás, naqueles dias em que você está em baixo astral, sabe? Acontece isso na vida de servos de Deus? Sim ou não? A minha esposa fez uma pergunta, que eu acredito ter sido a pergunta mais difícil de eu ser sincero. A pergunta mais difícil de eu usar de sinceridade para responder ela. Eu gostaria que você puxasse a sua memória, convidasse ela agora para ver que você também já enfrentou esses tipos de dificuldades. Ela olhou para mim, eu estava cabisbaixo, e ela disse, no que você está pensando? Eu olhei para ela e fiquei sem respostas. Estou sendo claro ou não? Você está entendendo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque é difícil você responder o que está pensando agora.
Desculpe a minha expressão, sabe por quê? Porque o nosso pensamento é uma coisa muito louca. Não tem limite. Nós não conseguimos prendê-lo. Ao mesmo tempo que você está pensando numa coisa, você já pensa na outra, ele voa, ele anda demais, é muito veloz. E seja sincero como filho de Deus. Ele traz à nossa memória coisas muito ruins. Coisas nocivas para a família, para o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nem sempre ele coopera. Pense comigo nessa manhã, porque eu acredito que para o seu sucesso, para o sucesso da sua família, para o seu sucesso na célula, para o seu sucesso aqui pregando ou ministrando, vai depender muito do domínio do seu pensamento. Eu creio que essa foi uma das razões, é uma das razões, porque o Espírito Santo está falando conosco hoje. Porque eu haverei de ouvir falar, se os meus olhos não verem. Eu haverei de ouvir falar o que Deus vai fazer nesses próximos meses, nesses próximos anos nesta igreja. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, no alto nível espiritual. Nós estamos aqui buscando a excelência do Espírito Santo. Não tenho conseguido detectar nada de brincadeiras aqui. O que o meu coração tem ouvido aqui são palavras de homens e mulheres que verdadeiramente definiram o alvo a ser atingido. Pela experiência da vida, pela experiência de marido, de pai, de avô e de pastor, eu sei o que está chegando nesta igreja. Eu sei o que o Espírito Santo está trazendo aqui, meu pastor. Ele já começou a te mostrar uma porta grande. Uma porta aberta para você. Mas não será somente você ir. O que o Espírito me libera a falar é que virão de longe, para te conhecer, para te ouvir, para aprender aquela chavezinha, para conhecer aquela chavezinha, que muitos estão pagando milhões de reais para descobri-la, porque ela faz toda a diferença na nossa vida, ela faz toda a diferença no nosso ministério. Então, nesta manhã, eu quero conversar com vocês sobre mente renovada, sobre pessoas decididas. A renovação da nossa mente não acontece por qualquer princípio religioso.
A renovação da nossa mente não é por uma carteirinha de associação, carteirinha de membro ou de ministro. A renovação da nossa força, da nossa mente exige decisão. O sucesso no ministério e na família exige decisão. Exige princípios de vida. Exige renúncias. O mundo tem um conceito de sucesso. Estou falando para um auditório bem jovem. Poucas pessoas aqui alcançaram têm a minha idade, alguns um pouquinho mais. Mas vocês sabem do que eu estou falando. A palavra sucesso é uma das palavras mais desejadas nos últimos anos. O que, na verdade, está dentro de cada um de nós e é um dos princípios de Deus para a vida do homem. Porque nós não somos aquilo que nós vemos. Nós somos aquilo que nós não conseguimos ver. Nós somos espirituais, o Filho do Deus Altíssimo. Deus é espírito e criou filhos espirituais. Mas a terra deu a casa para nós morar, mas Deus deu o morador. Então esta sede de sucesso, essa sede de prosperidade, esse desejo de vitória, esse desejo de andar sobre as ondas do mar, esse desejo de ser alguém na vida, não é uma ambição do mundo. Esse é um princípio que Deus colocou dentro de nós e que algumas vezes ele está sendo mal trabalhado. Mas Deus está ajudando vocês. O Espírito Santo trouxe vocês nesta igreja, porque esta igreja, esta liderança vai ajudar você a trabalhar esse tesouro do seu coração. O mundo apresenta uma pessoa bem-sucedida, aquele que se projeta no mundo dos negócios, da fama, aquele que bebe a noite inteira e no dia seguinte está madurão, aquele que tem muita grana, aquele que é um comunicador, e etc, etc, que você já sabe. Mas o mundo se esquece, ele não apresenta nem um requisito da vida moral. É bem sucedido, mas nenhum princípio de moral. E esse sucesso é passageiro. Vocês têm ouvido, irmãos, quanta gente famosa, quanta gente de sucesso que tem suicidado. Porque sucesso duradouro, sucesso que influencia e transforma a vida, vem de um relacionamento perfeito com o Espírito Santo. Até alguns pregadores, e infelizmente, ultimamente tem acontecido bastante, pastores e pastoras, talvez até chamados por Deus, mas não pastoreados, não foram disciplinados, não tiveram exemplos de vida, porque todos nós precisamos de uma referência, todos nós precisamos. Eu sei do que estou dizendo para vocês, que no longo da minha caminhada, como eu tenho me dedicado bastante ao ministério pastoral, a formar líderes,
Eu tenho sido procurado por muitos pastores que estão confusos. Muitos pastores que não estão conseguindo trabalhar e lutar com certas dificuldades. Eu tenho feito de tudo que eu posso. Pastor, não fica chateado comigo, não me manda embora essa tarde. Mas eu vou dizer uma coisa que é real na minha vida. Eu me considero pastor de vocês. Sabe, irmãos, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu desejo, se eu pudesse armazenar um HD e colocar no coração de cada jovem deste aqui. Cada homem, cada mulher eu faria. Porque eu sei o que espera vocês. Eu sei que estamos vivendo entre o sucesso e o fracasso. Eu sei que a distância entre ambos é muito pequena. E que por uma palavra podemos perder tudo. Mas sei também que com a palavra nós podemos mudar tudo. E nesta manhã eu desejo do mais profundo do meu coração é que você seja sensível à voz do Espírito Santo e me dê liberdade para eu abrir meu coração para vocês, para dizer algo que vai te manter firme, algo que fará diferença no seu futuro, algo que será como imã do Espírito para atrair as famílias, para trazer as pessoas. Algo que eu aprendi com Jesus de Nazaré. Eu não tenho dúvida, e sei que vocês também não têm dúvida, que Jesus de Nazaré foi um líder diferente. E a liderança de Jesus incomodou aquela liderança. A maneira de Jesus ser e a maneira de Jesus falar e viver incomodou aquela liderança. Meu pastor, tenha confiança. Nem todos baterão palmas para você, mas a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar vai incomodar o inferno. Mas vai glorificar o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E Ele diz para nós na sua palavra, não tenha medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso quer dizer, eu cuido de você. E quando Jesus cuida de nós, irmãos, ande de cabeça erguida. Pai de família, seja honesto. Honre a sua esposa. Não se esqueçam. Alguém está olhando para você. Ei, mãe, amadurece. Alguém está olhando para você. Elas estão dizendo, quando eu crescer, quando eu casar, eu quero ser como a minha mãe. Ei, pai, não tenha o desprazer de ouvir o que eu ouvi. Nós estávamos fazendo umas visitas em Santa Catarina.
E chegamos numa casa. O homem estava muito, muito, muito desorientado, bebia muito. Bom pai de família, trabalhador, mas bebia muito. E quando bebe, você sabe que qualquer um de nós perdemos o bom senso. 4 filhos, né? Eles me contaram uma história. Ele me disse que perto onde moravam tinha um pontilhão de eucaliptos. E tinha vãos. Por ali passavam alguns carros e mais carros de boi. Então havia um vão no centro. Perigoso a pessoa cair ali. E choveu muito, era uma serra, era o alto, e o pai saiu. Saiu como sempre, saiu para beber. E eles ficaram os 4 em casa. E junto com a mãe. As horas passaram, deu muita chuva. Como diz o ditado, foi um toró muito grande. E a chuva do alto desceu e encheu aquele rio. Aquele arroio ficou batendo nos eucaliptos, nos pontilhões. Lá pelas 2 horas da manhã, eles começaram a ouvir gritos pedindo socorro. Eu acho que o mais velho tinha 10 anos, ou 12 anos, né? E olhou para o outro e disse, é o papai. Dá para você imaginar, irmão? Os filhos procurando identificar se aquela voz era do pai. O herói deles. E eles disseram, é o papai. Não havia luz elétrica. Apenas saíram pela pequena claridade da noite procurando o pai. Quando chegaram no pontilhão, o pai havia caído no pontilhão, estava com os braços abertos. E a água tentando levá-lo. O mais velho me disse, foi difícil de nós arrancar o pai dali. Ele olhou para mim e disse, quando eu for homem, eu não quero ser como meu pai. Dá para entender isso, irmão? Quando eu for homem, não quero ser como meu pai. Pai, é hora de nós acordarmos. É hora de nós despertar nos nossos filhos aquilo que eles querem ver, liderança. Ser honesto no nosso trabalho, nos nossos negócios. Nossos filhos ficam decepcionados quando o celular toca. E o pai diz, vai lá e atende o telefone ou o celular. Se é fulano de tal, diz que eu não estou. Dá um nó na cabeça dos filhos. Liderança querida. Homens e mulheres ganhadores de almas. Os discípulos de vocês, os líderes de vocês, estão olhando para vocês. Sua vida, seu comportamento, suas brincadeiras esquisitas, suas piadas duvidosas, suas desculpas maldadas. Eles estão vendo. E como líder deles, eles gostariam de te ver de forma diferente.
não para a minha glória, nem para a glória da minha esposa, a Gisele, que estava aqui ontem. Ela tinha, acho que uns 5 aninhos. Nós fomos transferidos de Santa Catarina para Fortaleza. E a adaptação do clima, isso há quase, acho que uns 40 anos atrás, 38 ou 40 anos atrás. Fortaleza era bem mais deficiente. Fortaleza é uma grande capital, é uma das mais bonitas do Nordeste, mas tinha muitas dificuldades naquela época. Então, nossas filhas pegaram uma sarnagem e eu procurei o médico, e o médico disse que não era sarna, era reação do organismo por causa do calor, como crianças. E nós, então, entramos numa fase difícil. Nós não éramos maduros, a primeira transferência que saímos fora do estado. E nós entramos num conflito. Nós morávamos no 3º andar, no prédio nós estávamos orando e jejuando. Jejuando e orando, eram as 10 horas da manhã. As janelas todas abertas, porque era muito quente. As minhas filhas orando e chorando, todas as minhas filhas foram batizadas com 7 anos de idade. Porque com 7 anos foram batizadas com o Espírito Santo. E aquela manhã foi o mover de Deus. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Todos nós, como pais, nós temos conflitos. Como líderes, nós temos conflitos. Nós estávamos bem na família, graças a Deus, mas alguma coisa voava. E parece que nem tudo estava certo. Nós estávamos buscando respostas. Queridos, quando você entrar em conflitos, não busque o ímpio. Não procure no ímpio a resposta. O ímpio não tem resposta para você. Não vai para o mercado chorar e choramingar para as pessoas que não conhecem Jesus. Elas não têm a resposta. Todos nós temos desafios. Todos nós temos problemas que julgamos não conseguir resolver. Vocês sabem que isto é verdade. E é uma verdade que nós temos que saber enfrentar. Não é porque somos de uma igreja avivada como essa, porque temos um emprego que nos dá segurança, porque temos tudo o que gostaríamos de ter, que não vão vir os impactos. Então lhes dou um conselho, ouça o conselho deste velho pregador. Há problemas que você não deve partilhar com ninguém. Problemas íntimos, problemas familiares. Se você tiver coragem, for viável, converse com o seu pastor, com a sua pastora. Se não, temos um advogado sentado ao lado do Criador Todo-Poderoso, e Ele está lá para ouvir os nossos clamores, para ouvir os nossos dramas, para enxugar as suas lágrimas. Vai para o seu lugar secreto e fala com Ele. Ele te ajudará a resolver tudo, porque Ele te ama. Já vi muitas pessoas decepcionadas, famílias sendo destruídas, porque partilharam seus dramas íntimos com pessoas erradas. Eles jogaram no ventilador. Não faça isso. Seja honesto, se errar, se pecar, confessa. Procura aquele que pode perdoar. Existem muitas ideias, muitos pregadores que nos vinculam, nos prende sobre um outro líder. Irmãos, nós precisamos de gente honesta para cuidar de nós, mas o nosso compromisso, a nossa aliança é com Jesus de Nazaré. Então, como líder, guarda isso no seu coração.
naquela manhã, o mover de Deus entrou pelas janelas. E eu estava chorando muito. Eu estava muito angustiado. Eu precisava de uma resposta. E eu me encostei no lugarzinho. Eu já nem orava mais. Porque vocês sabem. Há momentos na vida, há fases na vida em que a gente nem sabe mais orar. A gente não sabe mais o que dizer. Mas eu aprendi que quando nós não sabemos o que dizer, o Espírito Santo intercede por nós com línguas inexprimíveis, coisas que só Ele conhece. E Ele fala diretamente com Deus. E eu estava num momento desses. De repente, eu fui surpreendido. Irmão, eu senti um impacto. Eu senti 2 mãos pousando sobre a minha cabeça. E eu identifiquei a voz. Era a Gisele. Mais ou menos 5 anos de idade. Sabe o que ela dizia? Chorando. Ela colocava a mão na minha cabeça. E dizia, Jesus, socorre o meu pai. Ele é um homem de Deus. Aquilo me rasgou o coração. E o Espírito Santo me falou, está vendo? Se você não fosse um homem de Deus, se fosse um trapaceiro, se fosse um enganador, que oração ela faria? É por isso, queridos irmãos, que eu quero dizer para você nesta manhã, não economize em ser fiel. É mês da honra. Se você for fiel, os teus seguidores te honrarão. Deus é fiel, Deus é justo. E Ele conhece tudo sobre você. Jesus só foi o que foi. Só é o que é. Só fez o que fez. Só ensinou o que ensinou. Por causa da sua obediência. Por causa da sua fidelidade. Nenhum demônio, nenhuma legião de demônios, nenhuma autoridade, fora da hora. Porque quando ele for preso, ele disse, chegou a minha hora, é hora. Mas antes, ninguém colocou a mão em Jesus. Ele foi protegido. A fidelidade, a honestidade nos protege. A fidelidade, a honestidade nos protege. Mas para ser e fazer o que Jesus Cristo fez, nós temos que decidir. Não é o pastor que decide por nós, a decisão é sua. Você decide, nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é um presente de Deus para nós. Nós podemos decidir se nós vamos honrar ou se nós não vamos honrar, se nós vamos ser um trapaceiro ou não. Ninguém tem domínio sobre nós. Deus entregou em nossas mãos o poder de decidir. O que eu desejo, vocês serão ou não, depende de você. Irmãos queridos, filhos meus, eu desejo
que por onde você passar, você marque as regiões e as gerações. Eu desejo que onde você colocar a mão, milagres aconteçam. Eu desejo que quando você se encontrar com o endemoniado caia na sua frente, como caía na frente de Jesus. Eu desejo que você seja carregado do Espírito Santo e por onde você passar, você arraste multidões. Mas isso vai depender de você. Se você quiser e você decidir, você vai dar uma guinada na sua vida. Meu pastor me falou, e eu vi nas notícias aqui, que vai haver multiplicações de células. Você que já trabalha em célula, o desejo de Deus é que você seja um ganhador de almas por excelência. Se você não está em célula, você pode decidir hoje. Ah, mas eu ainda não sei liderar. Seja um auxiliar. Seja uma pessoa para levar almas para as células. Na multiplicação, uma oportunidade da gente se esforçar mais. O grupo fica menor, nós temos que multiplicar, nós temos que ganhar almas. Mas isso vai depender de você. Se você decidir, depois eu quero orar por você. Porque eu tenho orado por pessoas, Deus me tem dado essa graça, irmão, é graça dele. Graça você já conhece, você sabe o que é graça. É até difícil da gente explicar. Mas eu estava no seminário pregando, e eu estava pregando sobre o tema restaurando a autoridade. E quando convidei o auditório para ficar de pé, era um seminário de grande porte. Eu percebi que o poder de Deus veio como uma cachoeira naquele auditório. Eu entendi que aconteceram muitas coisas. Mas um homem voltou a falar comigo. Uns de 60 a 120 dias ele me procurou, veio me visitar. Então ele me disse, eu fui àquele seminário, fui participar como minha última esperança. Minha família estava um caos. Meu ministério estagnado, não crescia. Eu estava profundamente desanimado. Você já sentiu desanimado algum dia? Quantos já sentiram desanimados? Não é bom, né, irmão? É muito, muito triste. E ele disse, pastor, a hora que o senhor falou, o Espírito Santo vai restaurar autoridades aqui. Eu me senti no lixo. Mas quando eu fiquei de pé, eu percebi em minha direção veio uma bola de fogo rodopiando assim, ó. E aquela bola de fogo veio se partindo do meu lado, para o meu lado. E uma voz que disse, mete a mão nessa bola de fogo, porque eu estou te entregando a chave. Deus é fiel, irmãos. Deus é majestoso. Ele te trouxe nesta manhã aqui, porque Ele quer restaurar algo na sua vida. Ele quer refazer a sua memória. O Espírito Santo disse para nós, não se conforme com o mundo. Como é que nós podemos nos conformar com o mundo, irmão? Como é que nós, como igreja de Jesus, podemos nos conformar com esse lixo que está aí? Arrastando nossos filhos, arrastando nossos netos, tentando arrastar o marido, arrastar a mulher. Ele disse, não se conforme, porque se você se conformar, você está perdido.
Se você se conformar com o que você está vendo, e às vezes até dentro das igrejas, você está perdido. Você tem que ser um inconformado. Vocês têm que entender o que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã. Seja um inconformado. Inconformado faz a diferença. Vocês que estudaram, se não estudaram, pesquise neste sentido. Todas as mudanças que aconteceram no mundo, nos prendendo no Brasil, todas as mudanças, todos os atos que mudaram a história, nasceram no coração de um inconformado, ou uma inconformada. Ramik Turianarashama. Decai. Decai. Inconformado muda a história. Ramai. Inconformado faz a diferença. Quando aquele pregador viu aquela bola de fogo vir em direção dele, a voz dizendo, meta a mão nessa bola e pegue a chave. Ele disse, pastor, voltei para a minha igreja. Naquele domingo à noite eu preguei. E quero dizer para o senhor, se rompeu um poderoso crescimento na igreja. As barreiras da nossa família se quebraram. E hoje eu estou realizando batismo todos os meses. Irmãos, quando você se revolta contra essa situação nojenta, desculpa a expressão, que está batendo na porta do meu coração e na porta do seu coração, oferecendo lixo para nós, para nos atrair a eles, quando nós nos reformarmos, nos considerar rejeitando, inconformado, nós iremos deixar que o Espírito Santo coloque algo novo no nosso coração e maravilhas começam a acontecer. É fácil? Não é. Mas é possível. Se o Espírito Santo está dizendo renove-se, é porque é possível. É possível. Meu pastor, eu sei que você sabe disso. E tem ensinado, e eu quero trazer à memória de vocês. Guarde no seu coração o fracasso de muitos casamentos. O fracasso de muitas empresas, muitos homens de negócios. O fracasso de alguns líderes. O fracasso de alguns pastores é porque eles estão confusos. O nosso inimigo espiritual coloca cenas de confusão na nossa cabeça. Em todos os sentidos. Porque uma mente confusa, ela não sabe para onde vai, ela não acerta o alvo. Todos os pastores de sucesso dos dias de hoje e de todo o tempo, eles foram pastores que definiram prioridades. Eles são pastores que sabem o que quer. Porque quando nós sabemos, definimos o que nós queremos, nós definimos também o que nós não queremos. E se nós não queremos, não deveremos perder tempo nem de ouvir falar naquilo. Eu vou concluir esta mensagem dizendo para vocês, guarde no seu coração, a sua decisão fará toda a diferença. E pense bem, decida bem, reflita antes de tomar qualquer decisão. Nunca decida nada sem primeiro falar com Jesus. Porque quando nós falamos com Jesus, nós não ficamos sem respostas.
Nós até podemos tomar a decisão errada, mas por ser cabeça dura. Você quer que a sua esposa lhe honre? Honra ela. Você quer que seu esposo lhe honre? Honre ele. Você quer que os seus filhos lhe honre? Honre seus filhos como filhos. Faça na sua família, uma casa de honra. Se você quer ver a sua igreja abraçando com você, honre a sua igreja. E muito cuidado com este povo que está aqui. Esse povo não é meu. Esse povo não é teu. Ontem eu falei alguma coisa sobre os sonhos de Jesus. Aqui está a igreja de Jesus. Aqui está a noiva dele. Aqui estão os santos e santas de Jesus. Eles merecem pastor honesto. Eles precisam de pastores honestos. Eu tenho procurado sarar muitas igrejas de pastores que dizem: o irmão pisou na jaca. Gostei da sua expressão, eu acho que ela não é muito agressiva para nós aqui. Mesmo porque se fosse agressivo ele não falaria não. É muito triste, irmão. É muito triste você ter que vir à frente da igreja e explicar uma atitude impensável do pastor e da pastora. Deus me tem sido misericordioso. 45 anos de ministério. Ela sempre me honrou. Eu sempre honrei ela. Não é viver sempre beijocando. Às vezes ela reclama que eu não levo uma rosinha, uma coisinha. Quantos de vocês querem ser famosos? Levante bem a mão bem alto. No reino de Deus, vocês querem ser famosos? Levante bem a mão bem alto. Vocês querem ser famosos? Vocês querem que lá no inferno comente sobre você? Sim ou não? Vocês querem que os demônios se unam e marquem uma mesa redonda e dizendo: nós temos que fortalecer a nossa equipe lá perto daquela igreja lá, a igreja batista, ela está nos causando dano, nós não sabemos mais o que fazer. Vocês querem que no inferno eles digam isso? Então levante bem alto. Cuidado. Eles estarão de olho sobre você. E você será o alvo maior. Quando nós começamos a ser famosos, preste atenção, o pastor tem essas fases. Começa a ser famoso porque ele orou, ele chorou, ele jejuou, ele clamou e Deus respondeu. Então o pastor levanta a mão, começa a acontecer milagres e maravilhas. O sujo está lá no meio e diz: eu tenho que fazer ele parar. E existem algumas estratégias para ele nos fazer parar. Nós estávamos em Santa Catarina. Muitos milagres, irmão. Nós incomodamos padres. O padre chegou a colocar cone na rua próxima à igreja dele, porque nas quintas-feiras formavam uma multidão que passava pela frente da igreja dele e descia para a nossa igreja. Eles vão colocar cone aqui, o povo não pode mais passar. Mas quando o povo está decidido, irmão, com cone ou sem cone, o povo vai mesmo. Então eu estava me sentindo famoso. Entenderam, irmãos? Eu estava me sentindo famoso. E num culto à tarde, eram muitos demônios. Nós fazíamos batismo, para vocês terem uma ideia, nós começamos, é onde nasceram os grupos familiares, que nós nem sabíamos de grupos familiares.
Quando nós abrimos os grupos, que nós marcamos a primeira reunião, foi 150 pessoas pela primeira vez. Os irmãos se reuniram e levaram 150 pessoas. Irmão, pode ser uma igreja grande, coloca mais 150 pessoas aqui. Os diáconos e diaconisas corriam para um lado e para o outro. Pastor, não tem mais cadeira. Eu falei, traga a minha do escritório. Isso é lindo. Isso vai acontecer aqui. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, meus irmãos. Na próxima quinta-feira, 140 pessoas. Dentro de uma semana eu tive que montar uma grande galeria. Eu estava famoso. Terminou o culto, muitos demônios. Eu estava extremamente esgotado. Eu falei para minha esposa, fica atendendo aqui que eu vou para o meu escritório. Quando menos espero, uma pessoa se aproxima do meu escritório. Irmão, tapa os ouvidos, mamãe. Que moça bonita. Varão, você entende o que eu estou dizendo? Uma moça linda. Eu não a conhecia, ela não era membro da nossa igreja. Ela disse, pastor, posso falar contigo? Eu falei, sim, filha, senta aqui, vamos conversar. Ela disse, mas eu estou com medo do senhor não entender. Opa! Ligou. O Espírito Santo não te deixa cair. Ele te mostra. Primeiro ele te avisa. A decisão é sua. Eu disse, senta aqui, minha filha. Ela disse, eu vou ser muito rápida. Eu não como mais, eu não durmo mais. Pensa nisso. Você está rindo, você entende o que eu estou falando, né? Não como mais, não durmo mais. Eu estou meia louca. Desde que eu te conheci, eu estou apaixonada por você. Irmão, pastor, que coisa, é forte isso. Eu falei, mas ela tem razão. Eu usava um bigodão. Hoje eu sofro para enfiar minha perna aqui, ó. Mas naquela época eu poderia jogar a calça para cima e jogar as pernas que elas caíam dentro. Era aquelas pantalonas, vocês não conheceram, mas isso deixava o cabra bem charmoso mesmo. Eu dei uma passadinha de mão aqui, dei uma olhadinha assim, mas algo me falou aqui. Que o meu desejo é que esta vozinha te acompanhe. Eu disse, eu não sei se você sabe que eu sou casado. Ela disse, eu também sou. Você é casado, mas você não é morto. Eu percebi a coisa está pegando fogo mesmo. Viu? É hoje. Aí eu disse para ela, eu tenho 3 filhas. Ela disse, eu também tenho, a minha filha está ali. Mas com você, eu topo qualquer parada. Vamos embora. Minha filha eu deixo com meu marido, deixo as filhas com a pastora, ela toca a igreja. Que proposta, meus irmãos. Como diz, fantástica. Maravilhosa, espetacular. Eu olhei para ele, você não está falando a verdade. Estou contigo, eu vou morar debaixo da ponte. É verdade, irmão. Eu olhei, tu está falando a verdade, tu topa se eu disser sim? Topo. Que oportunidade, irmão, de eu dizer, quietinha. Não fala para ninguém. Me dá o seu contato. Hoje ou amanhã, ou qualquer hora. Ninguém vai ver mesmo. Tem tantos lugares aí que nós podemos ir. Mas naquele momento eu fui orientado.
eu fui consolado. Naquele momento eu tive forças, porque não é fácil, irmão. Você sabe que você que é homem, e você que é mulher também. Você sabe que não é fácil. Naquele grupo que você trabalha dia inteiro. Secretário, você sabe do que eu estou falando. É por isso que eu disse para vocês, irmão, que vocês estão no melhor lugar. Porque aqui nós aprendemos a resistir ao que o mundo não ensina. Aqui nós aprendemos a ter comunhão com aquele que nunca nos abandona. E foi uns minutinhos ali. Mas eu me lembro que as últimas palavras eu disse, você topa essa parada? Ela falou, eu topo. Eu falei, então fica aqui um pouquinho. A porta não era muito grande. Eu estendi a mão na porta assim, ela não podia passar de jeito nenhum. E eu gritei, amor! Ela estava na parte de baixo. O quê? Tu está chamando a pastora? Eu falei, sim, senhora. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falei, esta notícia é fantástica. Você vai ter que dar essa notícia para ela. Ela falou, não faça isso. Eu falei, quieto, agora quem manda aqui sou eu. Gritei, amor, vem cá, amor. Ela se assustou, porque eu não sou acostumado a chamar ela assim, né? E ela veio correndo. Naquele tempo ela era assim, um pouquinho mais crente do que hoje. Ela usava aquelas saia mais compridinha, então ela veio assim, ó. Meu, o que está acontecendo? Amor, eu falei, tu não acredita na notícia que eu vou te dar. Ela entrou assim, a moça estava a ponto de desmaiar. Ela falou, o que é? Falei, você acredita que esta moça veio se confessar, se declarar para mim e dizer que está apaixonada por mim, que ela quer ir embora comigo. Ela quer deixar que eu deixe as minhas 3 filhas contigo, ela vai deixar a filhinha dela que está ali com o marido dela e nós vamos viver os nossos sonhos coloridos. E eu sei que tem um demônio no corpo dela. E que esse demônio quer me derrubar. E eu resolvi não expulsar esse demônio. Eu quero te dar o prazer para tu expulsar dela. É fácil, meus irmãos? Não. Eu já tinha visto a pastora expulsar muitos demônios, maravilhas, mas aquele momento, irmão, ela pegou na cabeça daquela mulher. Eu pensei, Deus, ela vai matar a criatura. A decisão é sua, irmão. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo? A decisão é sua. Fica de pé. Você decide, irmão. Se você quiser envergonhar a sua família, está nas suas mãos. Se você quiser ser um ex-líder, um ex-pastor escolhido, esquecido, cujo nome será escrito na terra para ser pisado pelos ímpios, a decisão é sua. Mas se você quiser que haja um memorial diante do Deus Altíssimo, a decisão é sua. Você entende, irmão Mauro? Entende? Meu colega levava a minha liderança para as células. Você sabe do que eu estou dizendo. Nós abraçamos aqui, eu nem sei se... aquele jovem lá, ele é militar, qual é a graduação dele? A patente dele? Major. Você entende isso, né, major? Isso faz parte da cultura, do princípio, do exército, das forças armadas. A decisão é nossa.
quiser ser humilhado, a roupa rasgada, todo jogado, pisa na jaca. Mas que se quiser se aposentar, que eu acho que já é aposentado, né, mano? Ainda não, mas falta pouquinho tempo. Com honras. A decisão é dele. Meu pastor, esta liderança vai te dar muito prazer. Essa liderança vai trazer visitantes visitar a sua igreja com a roupa do batismo para se batizar. Porque ninguém mais vai nos segurar nesta igreja, irmão. A nossa mente será renovada. Nós não vamos nos conformar com esse lixo do mundo. Nós não vamos ter medo de ser diferente. Jesus não teve medo de ser diferente. Foi tratado com indiferença, mas Deus o honrou. Ele deu o nome que é acima de todos os nomes, para que no nome dele se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e no inferno. Se você honrar a Deus, Deus te honrará. Se você for fiel, Deus não falhará contigo. Se você for homem de oração e de jejum, demônio nenhum vai te resistir. Milagres e maravilhas irão acontecer, mas a decisão é sua. Põe a mão assim no seu coração.